Bom dia mesmo, meus amigos e minhas amigas que me acompanham há muitos anos aqui pelo canal do YouTube. Eu sou Levi Lafetá, jornalista, bacharel em Direito, administrador de empresa, escritor e general manager de futebol. Mas hoje vamos falar de futebol e literatura. Durante todo o período que passei trabalhando com futebol, eu conheci muitos jogadores e a maioria não aproveitava o tempo quando jogador, para que quando se aposentassem e tivessem uma vida mais tranquila. Porque o jogador de futebol, ele se alimenta muito dos elogios, dos tapinhas nas costas, dos aplausos, e às vezes eles caem numa depressão muito grande quando se aposentam. Aquelas rodinhas de amigos, aquelas rodinhas acabam, os telefonemas para participarem de churrascos e outras cositas mais acabam. Mas eu conheci poucos jogadores que aproveitaram o tempo. Uns autorizando que algum jornalista escrevesse a sua vida, outros escrevendo as suas passagens pelos bastidores do futebol. Assim foi, por exemplo, Roberto Dinamite, saudoso Roberto Dinamite, que eu tive o prazer de advogar uma vez para ele, porque uma determinada pessoa no Rio de Janeiro havia escrito a vida dele sem a autorização do Dinamite. Então nós entramos com a ação e recolhemos os exemplares. Aí depois o Roberto Dinamite fez uma grande noite de autógrafo e o livro foi muito bem vendido, porque Roberto Dinamite sempre foi um astro no futebol, que agradava não só ao torcedor do Vasco, mas também a outros torcedores, pela sua simpatia, pela sua garra dentro de campo e por toda a sua história, inclusive política partidária. E o Pelé, escreveram vários livros sobre Pelé. E o Valdir Apel, que hoje é um aposentado do futebol, mas é um escritor. Valdir Apel vai lançar o seu quarto livro. Sim, Valdir Apel aproveitou toda a sua inteligência, porque Valdir Apel sempre foi um jogador inteligente, porque enquanto que aqueles ficavam na concentração esperando um jogo, fazendo piadas, jogando sinuca, baralho,
O Valdir Apio tinha uma grande virtude. Ele lia muito, ele era um apaixonado pela leitura e adquiriu uma cultura muito grande, se tornou um líder por onde passou. E o Valdir Apio, depois que se aposentou, foi para a cidade dele, onde nasceu, Brusque, e lá iniciou a sua carreira de escritor, que vai muito bem, obrigado. A cada lançamento, Valdir Apio reencontra com aqueles grandes amigos do passado e os amigos do presente. Cada dia, Valdir Apio, com a sua simpatia, conquista mais amigos, mais amigos. Inclusive, estou deixando aqui embaixo um link sobre uma entrevista do Valdir falando sobre a sua vida. Não perca, eu não vou falar mais aqui sobre o Valdir, para não ficar o vídeo muito longo, mas está aqui o colega também fez uma entrevista maravilhosa com o Valdir Apio. Eu não tive ainda o prazer de fazer uma entrevista com o Valdir, mas tive o prazer de ser advogado do Valdir. Valdir é uma pessoa maravilhosa. O Valdir tinha 20 anos, mais ou menos, quando chegou ao Vasco da Gama, e um belo dia me constituiu para ser o seu assessor, e eu fiz com o maior prazer. E ele tem demonstrado um reconhecimento muito grande pela nossa amizade, até nos dias de hoje. Por compromissos, eu não tive a honra de participar de nenhum lançamento, mas todos os livros que ele lançou, ele fez questão de me enviar um exemplar. Todos. E a cada dia que passa, ele tem uma grande criatividade em cada obra. Vale a pena o senhor, a senhora, ver aí o link e também pesquise no Google as obras do ex-jogador de futebol Valdir Apio, as obras literárias do ex-jogador Valdir Apio. São realmente obras magníficas que o senhor vai gostar muito, e a senhora que gosta também de futebol e de uma boa literatura. E a gente vai andando, e eu não tive o prazer de conhecer Pelé pessoalmente. Não tive o prazer, porque o Pelé foi e é considerado, foi considerado o maior jogador da história do futebol. Eu tive o prazer de assistir várias partidas do Pelé, inclusive aconteceu um jogo em que o Vasco da Gama havia feito uma excursão ao México e ganhou de 4 clubes lá no México. E o primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro era contra o Santos, no Maracanã. E aí, aos 40 minutos do segundo tempo, o Fontona, que jogou ao lado do Brito, virou para o Brito e falou assim: uai, diz que tem um famoso Pelé aí, que é o melhor do mundo, e nós não vimos, né, Brito? Aí o Pelé pegou aos 41, marcou o gol do Santos, e aos 44,5 empatou o jogo e virou para a dupla. A dupla falou: eu sou o Pelé. E Pelé é maravilhoso.
Pelé desmontava qualquer defesa e só paravam Pelé quando realmente o machucava. E ontem, passeando pelo Google, encontrei que o primeiro jogador brasileiro a jogar na Inglaterra foi Mirandinha, que eu também não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas eu admirava muito a força de vontade do Mirandinha, um cearense maravilhoso que encantou a Inglaterra com as suas corridas, com os seus gols de perna esquerda, perna direita, de cabeça. E aí eu não tive o prazer de conhecer o Mirandinha, mesmo morando por 15 anos, durante 15 anos morei em Fortaleza. E ontem encontrei uma notícia maravilhosa. Teve um jornalista que escreveu a vida do Mirandinha, o primeiro jogador brasileiro a jogar na Inglaterra. Então, como eu sou ainda um fã do Mirandinha, hoje ele é treinador de futebol, mas eu não tive o prazer de apertar a sua mão nenhuma vez, mas quem sabe um dia a gente se encontra por aí para bater um papo e eu conhecê-lo pessoalmente. Então, esse senhor jornalista escreveu a vida do Mirandinha e o título é muito sugestivo mesmo. Mirandinha na velocidade do gol. Eu gostaria imensamente de ler esse livro. Gostaria muito de ler, porque aqueles jogadores que estão hoje na Inglaterra devem a Mirandinha, porque até 1987 o futebol inglês não queria nada com o futebol sul-americano, e ele, nordestino da moléstia, foi lá e abriu o mercado inglês, ganhou seu dinheiro, investiu, hoje é um homem independente, graças a Deus, e teve muita coragem de realmente inaugurar as contratações do futebol inglês por um brasileiro. Jogou em seleção brasileira, jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, Portuguesa de Esportes, jogou no Fortaleza, foi treinador do Fortaleza, inclusive campeão pelo Fortaleza, mas eu nunca tive o prazer de encontrá-lo para conhecê-lo pessoalmente. Deve ser uma pessoa maravilhosa para bater um papo. E nesta entrevista que ele deu, eu gostei muito, porque ele deixa o telefone para quem quiser comprar um exemplar, ou 2 ou 10 exemplares do livro dele, Mirandinha na velocidade do gol. É só ligar para 085, ou seja, 85 99 58 282 85 99 75 7282. Ligue para o Mirandinha, bata um papo com o Mirandinha e peça urgentemente, porque deve ser um livro muito gostoso de uma pessoa que abriu o mercado inglês. Meus amigos e minhas amigas, o futebol tem muitas histórias. Tem histórias de grandes empresários, né? Como é hoje o Ronaldo Fenômeno. Tem histórias de um senador que é o Romário, né? E tem outros, como o Pelé, Mirandinha e Valdir Apel. Mas Valdir Apel eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, Roberto Dinamite também, mas não tive o prazer de conhecer o Mirandinha, o homem que realmente fazia gols fenomenais.
Bom dia mesmo de Levi Lafetá, hoje, 23 de maio de 2023.